Olá, seguidores! Entrem no meu barco e vamos atracar em Parkland, na Flórida, Estados Unidos, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde um ex-aluno abriu fogo na escola em que estudava, causando a morte de 17 pessoas em 2018. E um ano depois, uma das alunas que sobreviveu a esse ataque cometeu suicídio por causa disso. De acordo com as minhas pesquisas, em fevereiro de 2018, na cidade de Parkland, na Flórida, Estados Unidos, houve um dia de terror, quando Nicholas Cruz, um jovem de 19 anos na época, executou um dos maiores massacres em escolas da história do país, tirando a vida de 17 pessoas. E somente quase 5 anos depois, ele foi julgado pelo crime e foi sentenciado com o anúncio da condenação de sua prisão perpétua pelo massacre ocorrido na Marjory Stoneman Douglas High School. Vamos começar esse vídeo falando um pouco sobre a família do Nicholas Cruz e o que desencadeou tudo que ele fez depois. Para todos os efeitos, Nicholas Cruz cresceu em uma família amorosa. Ele foi adotado quando criança. E seus pais, Roger e Linda Cruz, o amavam muito. Mas ele lutou durante a adolescência, especialmente depois que seus pais faleceram. A fúria fria e calculada de Nicholas Cruz deixou 17 mortos e muitos feridos na escola onde estudava, Marjory Stoneman Douglas High School. Quando se espalhou a notícia de que um ex-aluno era o suspeito, muitos colegas de Nicholas já suspeitavam dele, antes que seu nome fosse divulgado. Aqui está o que você precisa saber sobre os pais de Nicholas Cruz, sua mãe Linda e seu pai Roger. Certo? Então vamos falar um pouco sobre Roger e Linda, a adoção de Nicholas e do irmão dele mais tarde. Tá ok? Nicholas foi adotado logo após o nascimento, mas não foi adotado sozinho. Roger e Linda adotaram Nicholas e seu irmão biológico, Zachary, logo depois que se mudaram de Long Island, Nova York, para o condado de Broward. Linda era uma dona de casa. Roger trabalhava com publicidade. O casal era mais velho quando adotou os irmãos, mas sempre quiseram ter filhos. Enquanto Nicholas costumava causar problemas, seu irmão estava quieto e parecia ficar longe deles. Barbara Kumbatovic, de Long Island, Nova York, é cunhada de Linda. E ela disse algo interessante sobre as adoções. Ela disse o seguinte: acho que era apenas algo que ela realmente queria fazer. Linda foi dedicada aos filhos durante toda a vida. Ela era uma mulher adorável, trabalhadora e fez uma bela casa para eles, dedicando-se muito tempo e esforço aos estudos, recreações e ao que quer que eles precisassem. Ela era uma boa mãe e foi além, porque precisava compensar por ser uma mãe solteira.
Agora eu vou falar um pouco sobre as mortes do pai e da mãe adotiva do Nicholas. Ela morreu pouco antes do massacre, e talvez isso tenha desencadeado o que aconteceu. Certo, pessoal? Então vamos começar falando sobre o pai do Nicholas, seguidores, para vocês entenderem aqui. O pai do Nicholas Cruz, Roger, morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Um membro da família que desejou permanecer anônimo disse que Roger morreu de ataque cardíaco. Depois de sua morte, Linda criou os 2 meninos sozinha. Um amigo anônimo da família disse que Linda os criou sozinha. Ela fez o melhor que pôde quando Nicholas era jovem, mas ela sabia que na escola ele precisava de uma ajuda extra. Quando Linda faleceu, há pouco mais de 3 meses antes do massacre, de pneumonia, aos 68 anos de idade, a sua morte foi inesperada e atingiu Nicholas com força. E Bárbara pensou que a morte dela poderia tê-lo levado ao limite. Ela disse ao Washington Post: Linda era muito próxima deles. Ela decidiu que iria se dedicar todo o tempo que tivesse ao esforço a esses meninos, tentando dar-lhes uma boa vida e educação. Bárbara não acredita que o massacre tenha algo a ver com a educação do Nicholas. Que provavelmente isso aconteceu devido à perda da mãe. Agora eu vou falar um pouco de Malcolm e Christine Roxenburg, que eram vizinhos da família por muitos anos. Eles disseram que a adoção foi uma ideia maravilhosa. 2 pessoas mais velhas para ter 2 meninos para cuidar. Eles eram apenas pessoas gentis. No entanto, ela acrescentou que Nicholas às vezes tinha problemas, e então, quando Linda pediu à filha de Christine para levar as crianças quando seu marido morresse, ela disse que não. Ele e seu irmão estavam morando com a família de um amigo depois que a mãe morreu. Eu vou falar sobre isso agora, certo, pessoal? Depois da morte de Linda, Nicholas e seu irmão ficaram com amigos em Lake Worth. Mas Nicholas não gostou da situação. E perguntou a um ex-colega se ele poderia morar na casa dele e sua família. Eles concordaram. Embora o Nicholas já tivesse sido expulso da escola por problemas disciplinares, depois de brigar com o novo namorado de sua ex-namorada, mesmo sabendo disso, eles concordaram que o Nicholas fosse morar na casa deles e fizeram com que ele conseguisse um emprego em uma loja local, dizendo que não viram nada que sugerisse violência. Após o tiroteio, Nicholas fugiu do local misturando-se aos alunos em pânico. Mas ele foi preso cerca de 1 hora depois, em uma casa próxima. Ele possuía legalmente o AR-15 que usou no tiroteio. Ele mesmo comprou e
foi aprovado em uma verificação de antecedentes. A família com a qual morava o obrigou a manter a pistola R15, a espingarda R15, em um armário de armas trancado, mas ele tinha uma chave. A família só o viu atirando com espingardas de chumbo até então. Agora eu vou começar a falar do massacre em Parkland propriamente dito. Em um dia regular de aulas, o ex-aluno da Marjorie, Nicholas Cruz, invadiu a instituição armado com o rifle AR-15 e começou a disparar contra os estudantes e professores. Além das 17 vítimas fatais, o assassino em série deixou outras 14 pessoas feridas. Era 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, o que corresponde ao Dia dos Namorados no Brasil. Nicholas chegou por meio de um carro por aplicativo na escola com o rifle semiautomático escondido na mochila. E em menos de 9 minutos, menos de 9 minutos, executou um dos 10 maiores massacres à arma dos Estados Unidos, segundo o levantamento da CNN. Ele se tornou um assassino confesso, então. Agora nós vamos pular um pouquinho no tempo e vamos falar sobre o julgamento do Nicholas Cruz. Em 2021, Nicholas Cruz se declarou culpado pelos crimes daquela quarta-feira. Durante seu julgamento, nessa semana, a defesa do rapaz, que já estava então com 24 anos, afirmou que a pena de morte não se justificaria, pois o cliente é um jovem frágil, com danos cerebrais e mentalmente doente. Ainda de acordo com Melissa McNeil, a advogada do assassino confesso, o cliente nasceu com um transtorno do espectro alcoólico fetal, quadro desencadeado por uma mãe dependente de álcool e de drogas. Já a acusação encabeçada por Michael Satz, um dos principais promotores do caso, afirma que o crime foi um massacre sistemático, planejado com anos de antecedência e que, por isso, a pena de morte seria a condenação mais adequada. Durante a leitura do veredito, Nicholas Cruz olhou fixamente para a mesa de defesa. Segundo informações da France Press, foram cerca de 3 meses de exaustivas audiências para as famílias das vítimas. Agora eu vou falar o que aconteceu com pelo menos um dos sobreviventes do massacre, que cometeu suicídio 1 ano depois por conta disso. Tá? Foram 2, eu vou falar de um. De uma, foi uma moça. Certo, seguidores? Vamos lá. Aos poucos, a vida começou a voltar ao normal, depois daquele massacre. E pouco mais de 1 ano após o assassinato em massa, uma das sobreviventes, a jovem Sidney Aiello, de 19 anos, tirou a própria vida. De acordo com as informações do jornal El País, a mãe da moça identificou nela o que é conhecido como culpa de sobrevivente. Aiello sofria pela perda da amiga, morta por um dos tiros disparados por Nicholas Cruz. Posteriormente, um caso semelhante aconteceu em decorrência
do terror vivido na escola de ensino médio, a polícia confirmou a ocorrência de uma morte, declarando o episódio como aparente suicídio, mas não revelou o nome da vítima. Na época, usuários do Twitter levantaram hashtag 17+2, em referência ao número de mortos contados no ataque de 14 de fevereiro, somado ao número de suicídios, um ano depois. Falando sobre o julgamento do Nicolas Cruz. O Nicolas Cruz, um jovem que confessou o assassinato de 17 pessoas em 2018 em uma escola da Flórida, foi julgado por quase 3 meses de audiências muito emocionantes para os familiares das vítimas do massacre. O massacre foi cometido por ele em Parkland, uma pequena cidade ao norte de Miami. A defesa do réu e o Ministério Público fizeram suas alegações finais e o júri se retirou para deliberar a sentença. Não votaram por unanimidade a favor da pena capital. O júri era constituído por 7 homens e 5 mulheres. E assim sendo, por causa desse detalhe, de que não foi unânime a votação pela pena capital, o Nicolas Cruz foi condenado à prisão perpétua. Somente por isso. Sem possibilidade de liberdade condicional. O júri chegou a considerar a condenação de Nicolas Cruz à pena de morte. No entanto, pelo menos um ou mais dos 12 jurados considerou que a prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, seria uma condenação melhor do que a pena de morte. E assim sendo, Nicolas Cruz foi condenado à prisão perpétua sem direito ao pedido de liberdade condicional. O que acontece, pessoal? Pelo que eu entendi aqui, os critérios de um julgamento como esse nos Estados Unidos é simples. A sentença é dada da pena capital se ela for unânime. Se não for unânime, há uma discussão entre os jurados lá e, em comum acordo, eles mudam a sentença para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não está escrito nas minhas pesquisas aqui, mas eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com o Nicolas Cruz na ocasião. Certo, pessoal? Então, assim, concluindo, tá? Entre no meu Instagram, quem tiver interessado para saber das novas histórias, @navegante criminal, certo? Estamos aqui em novo cenário, como vocês podem ver, eu estou tirando uns dias de férias do meu trabalho, eu sou funcionário público e eu trabalho em outra cidade, tá? Eu uso o cenário de lá para fazer meus vídeos. Hoje estou fazendo aqui na minha residência, na cidade onde eu moro oficialmente, certo, pessoal? Então, assim, foi um prazer ter estado aqui com vocês, tá? A história de hoje, seguidores, foi essa. Vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou no próximo vídeo, como preferirem.
Não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Se gostaram, deixem um like, compartilhem a história e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Tá? Lembrando que eu estou com 52 seguidores, quero chegar na meta de 100 para fazer a live sobre a morte da Marielle Franco. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, fico no aguardo. De mais seguidores e vocês fiquem no aguardo dos meus próximos vídeos. Tá certo? E aqui eu me despeço de todos. Um forte abraço e até a minha próxima história. Tchau!